Dia 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher, tanto aqui no Brasil como em Israel. Com a transição para o governo Bolsonaro, a discussão sobre questões de gênero e inclusão das mulheres nas esferas públicas e espaços de tomada de decisões está em alta. E você deve estar se perguntando, e eu com isso? Esse é o podcast do IB, o Instituto Brasil-Israel, que pretende falar das relações entre os dois países que parecem estar se fortalecendo. E nessa semana a gente vai falar de um tema super relevante, a pluralidade quando se trata da luta histórica pela igualdade entre os gêneros. Eu sou Anita Efraim, jornalista, judia e fanática por futebol. Eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à literatura e cultura judaica, língua hebraica e sociedade israelense na Universidade de São Paulo. E nossa convidada hoje é a Fernanda Shkolnik. Fernanda, conta pra gente quem é você. Oi, gente, obrigada pelo convite. Eu sou a Fernanda, sou professora de literatura na UERJ e tenho deficiência visual, baixa visão, e eu faço parte de alguns coletivos, do coletivo feminista Ellen Keller, de mulheres com deficiência. Também sou da diretoria da Associação de Deficientes Visuais do Estado do Rio de Janeiro, a Adverge, e faço parte do coletivo Bengala Verde e do coletivo Judaico de Esquerda. Bom, a gente pensou aqui em começar esse podcast falando um pouco sobre como cada uma tem aí um papel de resistência, atuação política em relação a espaços que geralmente são dominados por homens. E vamos começar, pela nossa convidada. Fernanda, como que você sente o seu papel como mulher nesses espaços que você ocupa? Eu acho importante eu ocupar espaços na educação e dentro da escola, assim como na própria militância que eu tenho feito nos últimos anos. Nos coletivos que eu faço parte, tem um protagonismo. Realmente, alguns espaços, principalmente na política, são muito mais ocupados e dominados por homens. E eu tenho visto esse quadro mudando um pouco e ter uma heterogeneidade maior em termos de gênero, uma preocupação também maior com isso. Muitas mulheres também ocupando, e isso é um dado muito positivo. E você, Amanda? Bom, esse tema é um tema bastante sensível, né, Anita? Então, assim, antes de começar a falar um pouco da minha experiência, acho que é importante dizer que, primeiro, ninguém aqui fala em nome da comunidade judaica, claro. Apesar de nos identificarmos ou não com alguma vertente ou grupo que faça parte dela, tanto eu quanto a Anita falamos por nós, assim como os participantes, que são os convidados a contribuir com a nossa conversa, a partir de suas perspectivas e vivências, como é o caso da Fê aqui, que está com a gente. Mas a gente tem a intenção de ser cada vez mais plural, inclusivo, humano, e para buscar trazer informação e discussões interessantes para os nossos ouvintes da forma mais honesta possível. Bom, falando de resistência aí, eu também sou judia, e eu acho que a resistência dentro da comunidade judaica pela luta da maior inclusão das mulheres nos espaços públicos, dentro da comunidade judaica, dentro da sinagoga, quando a gente fala aí, há um monopólio, que se intenta aí da ortodoxia, quando se fala de religião. Eu pelo menos sou religiosa, liberal, mas ainda assim religiosa. Então, a gente tem essa dominação do espaço público da sinagoga, assim, da liturgia feita por homens, e também na vida profissional, A gente sempre levanta questões aí em relação... questões salariais, Eu sou professora hoje, atualmente, numa escola, então quem trabalha em escola sabe. A gente sempre vê, os segmentos onde se ganha mais, então, o ensino médio é onde há a predominância de homens... infantil, que é um lugar que se pretende mais maternal, são mulheres a maioria, e que ganham menos. Então, são pequenas lutas e resistências em espaços diferentes cotidianamente e na própria vida, A gente vê aí índices de feminicídio e violência de gênero, assim, absurdos. Então, é uma luta cotidiana. Bom, falar um pouquinho de mim, eu cresci na comunidade judaica de São Paulo, sempre vendo os homens na dominância. Vou dar aqui um exemplo rápido, que a Federação Israelita do Estado de São Paulo só teve uma presidência mulher na história,
e ela não foi eleita. Ela herdou o cargo porque o presidente morreu e ela era vice, e ela foi a única mulher. E é muito difícil você ocupar um espaço dentro da comunidade judaica em que, aqui no Brasil, a linha dominante é a ortodoxia, as linhas progressistas são minoria, então é muito difícil você viver numa comunidade em que a linha dominante, a ortodoxia, tem como um pressuposto de que o homem é o provedor, aquele machismo bem clássico. E eu acho que é sempre uma luta você se colocar nesse lugar e você se impor e se colocar à frente de questões relevantes e bater de frente com aquele estereótipo do homem mais velho, que é um CEO de empresa e coisas assim, enquanto você é uma mulher jovem que quer mudar o mundo, que nem todo bom jovem progressista. E outro lugar que eu me coloco bastante como uma resistência, de certa forma, é o futebol. Acho que tem mudado bastante nos últimos tempos, mas é uma coisa que marcou muito a minha vida. Sempre ser, nossa, a menina que gosta de futebol. Felizmente, acho que isso está mudando, mas marcou bastante a minha vida. Um dado que eu queria aproveitar para trazer para iniciar o nosso bate-papo é sobre o papel das mulheres na política propriamente dita, tanto aqui no Brasil quanto em Israel. Bom, aqui no Brasil, as mulheres da última eleição, né, são 15% da Câmara dos Deputados. E no Senado, esse número é ainda menor. São 7 mulheres entre os 81 senadores. Esse número corresponde a 8,6%. Em Israel, 27,5% do parlamento é composto por mulheres, um número um pouquinho maior do que 1/4. Fernanda, como você sente essa situação de, às vezes, você entrar num lugar em que o ambiente faz parecer que você não pertence, mas você quer pertencer? Primeiro eu sinto que, para além de uma hostilidade, de uma intimidação que poderiam ter, eu sinto a importância desse ato político de estar ocupando esses espaços, né? Acho que hoje em dia a gente já tem uma realidade em que as mulheres estão se colocando mais e estão se interessando mais pela política, apesar de todos esses dados que mostram, como vocês falaram, ainda uma presença tímida das mulheres nesses espaços, mas eu sinto que isso me dá até mais força de querer ocupar espaços de militância, né? Todos os espaços que envolvem a luta por direito, por exemplo, das pessoas com deficiência, que é uma militância que eu tenho, que recentemente a gente tem visto algumas mulheres já se organizando também como mulheres com deficiência. Então, assim, acho que, apesar de ser intimidador, o fato de sermos minoria acaba sendo um estímulo também para que a gente siga ocupando espaços e cada vez mais se colocando como agentes de processos de luta e de resistência pelas transformações que a gente deseja. Fernanda, mesmo dentro, né, do movimento feminista, a gente fala de feminismos, né? Então, há várias vertentes: feminismo radical, feminismo liberal, feminismo negro. Você sente que esses feminismos incluem as mulheres com deficiência, ou você vê a necessidade da construção desse movimento paralelo para fazer alguma coisa no sentido de uma luta interseccional? Como você se vê dentro disso? Isso é uma questão importante para nós mulheres com deficiência. A reivindicação por um lugar dentro do movimento feminista, pelo reconhecimento mesmo da nossa existência, ainda é uma questão para a gente, é uma pauta, inclusive. Infelizmente, apesar de nós termos uma série de questões específicas relativas às mulheres com deficiência, a gente também ainda precisa, antes de tudo, chegar nos espaços dentro do próprio movimento feminista e nos identificarmos como mulheres com deficiência e expressarmos que a gente existe, que a gente também faz parte dessa luta, porque apesar de ter esse viés agora interseccional, dessa chamada terceira onda do feminismo, as mulheres ainda
que estão envolvidas no movimento de luta não mencionam mulheres com deficiência, esquecem que existe um outro grupo aí de mulheres que permanece invisibilizado nesse contexto, e eu costumo, inclusive, relacionar muito com a história do feminismo negro, da luta das mulheres negras dentro desses contextos, o que acontece agora com as mulheres com deficiência, porque me parece que nos espaços feministas que eu frequento já está bastante consolidada essa presença das mulheres LGBTs, das mulheres negras, mas das mulheres com deficiência nunca são mencionadas, acabam sendo esquecidas, né? E por um lado, isso também talvez seja por conta de talvez essas mulheres não estarem realmente ali, não ocuparem esses espaços, por conta até de questões de acessibilidade, muitas vezes. Mas o fato é que a gente ainda precisa, sim, reivindicar o reconhecimento da nossa presença e da nossa, enfim, das mulheres com deficiência fazendo parte do movimento feminista. Fernanda, você sente que por você ser uma pessoa com deficiência, você construiu uma empatia maior? Você sente que você consegue tratar esse tema de uma outra maneira que talvez as outras pessoas não consigam? De ter cuidado com o outro de uma outra maneira? Eu acho que, em relação ao feminismo que você perguntou... Também, em relação a você ver, assim, conseguir cuidar do outro. A você entender o lado do outro de uma maneira que quando você é uma pessoa com muitos privilégios, às vezes você não consegue ter esse tato. Você sente que isso muda a sua relação com o outro? Isso muda, sim, com certeza, porque acho que estar em um lugar que você tem determinadas necessidades para fazer as coisas, para participar da vida social, da vida política, enfim, para ter voz e, de fato, exercer cidadania, a gente precisa de uma série de fatores mesmo, né? Muitas vezes, como eu falei, a questão da acessibilidade, por exemplo, é uma questão que acaba sendo central, é difícil não falar disso no que se relaciona às pessoas com deficiência, porque muitas vezes isso é um impeditivo para direitos muito básicos, como o próprio direito de ir e vir. Então, certamente o fato de eu ter adquirido deficiência a partir de um momento da minha vida já adulta me despertou para uma série de questões e nesse sentido, né, de ter uma sensibilidade maior em relação ao outro, e nesse sentido eu acho que isso foi uma coisa muito rica para mim, para minha formação como ser humano. Só antes de passar para o próximo tema, queria saber um pouco mais de você, Fê. Eu chamo de Fê, né, porque a gente se conhece já há um tempo. Mas como você cruza essas questões identitárias assim dentro da sua atuação política? Eu não sei se você se identifica como judia, acredito que sim, até onde eu sei. Mas o que vem primeiro? Ser mulher judia, ser mulher com deficiência, né? Até gostaria que você esclarecesse também essa terminologia, a gente sempre se pega assim com algumas dúvidas em relação a ela. Mas o que vem primeiro assim na sua atuação no dia a dia? Com certeza, a questão da deficiência é o que vem primeiro, assim, acho que junto com a questão de gênero também, né? Eu comecei a militar como pessoa com deficiência por conta de coisas que aconteceram no sentido de direitos violados. Eu, indo atrás disso, acabei conhecendo pessoas que estavam envolvidas com o movimento de luta da pessoa com deficiência, que é um movimento historicamente recente, que remonta à década de 70 do século XX na Europa, começo de todo esse movimento de luta. E a partir daí eu comecei a me envolver e nunca mais parei. E com o tempo, na medida em que eu fui aprendendo coisas sobre
essas demandas enquanto pessoa com deficiência e sobre o próprio movimento e interagindo com outras pessoas envolvidas nisso tudo, eu também frequentava, na verdade, alguns eventos feministas. Eu não fazia parte de nenhuma organização, mas eu costumava ir em debates, palestras, seminários, e eu comecei a perceber que isso seria uma problemática concernente a mim e às mulheres com deficiência. Então, eu comecei aos poucos, ver que estar nos espaços feministas eu senti um grande desconforto, na verdade, por causa de sempre quando se ia mencionar os grupos de mulheres, nessa perspectiva interseccional, nunca se falava nas mulheres com deficiência. Sempre se fala, inclusive, só em mulheres LGBTs, mulheres trans, mulheres lésbicas, mulheres negras. E aí faltam alguns grupos, né? Outro dia eu estava numa plenária de construção do 8 de março desse ano e teve uma fala de uma mulher indígena, que foi exatamente nesse mesmo sentido do nosso sentimento como mulher com deficiência, que é essa exclusão dentro do próprio feminismo, que eu entendo que não que é uma questão de faltar mesmo essa consciência e esse conhecimento a respeito, principalmente das mulheres com deficiência. Eu acho que elas são muito esquecidas porque existe uma invisibilidade da pessoa com deficiência ainda, de uma maneira geral, porque a gente vive em uma sociedade que foi construída com base na exclusão do outro, do que era diferente. E, nesse sentido, as pessoas com deficiência representam o total diferente, que sempre foi colocado à margem e, né, não podia ter participação social, existia um capacitismo muito forte sempre envolvido na imagem da pessoa com deficiência, que eu acho que ainda prevalece muito nos imaginários sociais, nas mentalidades das pessoas, que é o capacitismo, que seria esse preconceito, essa discriminação com as pessoas com deficiência por considerá-las incapazes de fazer as mesmas atividades, enfim, que as outras pessoas, né? E hoje em dia, desde que o movimento de luta foi inaugurado, assim, né? Começou esse movimento de luta por direitos, por participação, que se coloca uma outra visão das pessoas com deficiência como pessoas com total condição de estarem na sociedade, desde que proporcionadas as condições que elas precisam. Então, assim, eu acabo, nesse espaço de militância, me identificando mais como mulher com deficiência, né? Primeiro era mais uma pessoa com deficiência, depois eu comecei a vir com a questão da mulher, isso começou a me interessar e eu comecei a pesquisar, e ano passado nós fundamos, eu e mais algumas mulheres, um coletivo de mulheres com deficiência, com mulheres de alguns lugares do Brasil. E como judia, não é tão comum que eu me coloque, mas agora, com a minha participação no coletivo judaico de esquerda, que é um grupo muito importante para mim, eu tenho começado a pensar mais sobre isso. Quer dizer, eu acho que, na verdade, eu estando no Brasil, isso para mim não se colocava muito, eu tinha uma certa questão com isso, mas eu agora tenho vivenciado um processo de maior aceitação e até exposição dessa minha identidade com tranquilidade, assim, e principalmente em função dos meus companheiros que estão comigo e companheiras nesse coletivo, no COGE, né? Aproveitando que a gente está falando um pouco sobre essa questão identitária, a gente no episódio passado conversou bastante sobre essa assimilação entre a narrativa conservadora, religiosa, né, que pode se encaixar tanto na narrativa cristã quanto na narrativa judaica, de que tem as morais, o que é certo, o que está escrito no Antigo Testamento e tudo mais. E tem algumas questões aí que vêm junto, que eu queria falar um pouco sobre as duas para a gente já ir encerrando. Uma delas é a questão do aborto. Em Israel, para quem não sabe, o aborto ele é legalizado. As mulheres podem abortar, elas têm esse direito, enquanto aqui no Brasil a mulher só tem direito a abortar em 3 situações: risco de vida da mulher, o bebê anencéfalo, que nasceria sem o cérebro, e em caso de estupro, né? Então, muito mais restrito.
Queria saber, primeiro, como você, Fernanda, como mulher, vê essa questão e como que essa narrativa da moral judaico-cristã afeta. E a outra questão, que não vai tanto na linha da religião, sobre um outro aspecto que a gente já explorou aqui no podcast, eu com isso, que é a questão da posse de arma e como a flexibilização da posse de arma pode afetar as mulheres. Em relação ao aborto, eu sou a favor da legalização do aborto no Brasil. Até por isso também frequento espaços feministas. Essa é uma pauta que eu considero importante, sim. Eu considero importante a mulher poder decidir sobre o seu próprio corpo. E, né, apesar de toda a dificuldade que a gente sabe que a gente tem no Brasil, que é um país já muito conservador, nesse momento agora específico, a gente vive uma conjuntura complicada em relação a isso, nada favorável a esse tipo de debate, que em todo o contexto já costuma ser um debate delicado e muito evitado pelas pessoas de uma maneira geral, fica muito mais em círculos restritos. Em relação a essa facilitação, a posse de armas que já foi decretada por esse novo governo no Brasil, eu sou totalmente contra, inclusive, até falando como coletivo feminista Ellen Keller, das Mulheres com Deficiência, nós temos um posicionamento bem claro nesse sentido. Nós somos contrárias a qualquer facilitação à posse de armas e ao porte também de armas, porque como mulher, e como mulher principalmente também com deficiência, existe a questão do feminicídio. A gente sabe que a violência contra a mulher é um dos maiores problemas ainda para a gente resolver. Só para citar um dado, Fernanda, para reforçar o que você está falando, nos 11 primeiros dias do ano, 33 mulheres foram vítimas de feminicídio, 17 sobreviveram. E para dar um outro exemplo, só no estado de São Paulo, uma mulher é vítima de feminicídio a cada 36 horas. Os dados são bem alarmantes, são totalmente absurdos, né? Difícil até da gente acreditar, mas essa é a sociedade que a gente vive, né, no Brasil. Assim, hoje em dia a gente sabe que não existe um aumento, mas existe sim uma exposição maior dos dados. A gente sabe que esses dados provavelmente nem alcançam a realidade mesmo, porque muitas ocorrências não estão nas estatísticas oficiais, por questão de não serem, né, não chegarem às instituições e não serem feitas denúncias. Então, isso é um problema muito grave, urgente. As mulheres estão morrendo, as mulheres estão sofrendo violência sistematicamente, diariamente, com um intervalo muito curto, também muitos casos de estupros também, né, que é uma outra questão. Então, diversas formas de violência acontecem. E em relação à questão das armas, para mim é bem evidente que isso não tem como melhorar nenhuma situação, não é propício para que a gente tenha uma sociedade pacífica, uma sociedade igualitária. A arma ela existe para gerar violência. E nós, mulheres com deficiência, especificamente, temos muita clareza de que existem muitas mulheres que, em tentativas de feminicídio sofridas por elas adquirem deficiência. Então, isso é um dado importante, é uma pauta que a gente traz. E sem contar que também... A própria a Maria da Penha é um exemplo disso que você está falando, né? A lei criada com o nome dela, ela é uma mulher que se tornou uma mulher com deficiência por causa da violência. Sim, exatamente. Nós até fizemos uma postagem na nossa página esse ano, quando fez anos da Lei Maria da Penha, em função disso também, não só por ter sido mulher com deficiência, mas, né, também a gente enfatiza isso, e porque são aspectos que não são lembrados, né? Enfim, e fora isso, né, quer dizer, nem sempre só em tentativas em questões de violência contra a mulher, mas de uma maneira geral, né? Existem, por exemplo, mulheres no nosso coletivo que são paraplégicas ou tetraplégicas por terem sido atingidas por balas perdidas. Então, existe esse posicionamento e a nossa defesa do Estatuto do Desarmamento. Bom, encaminhando aqui para o final do nosso episódio, né, eu acho que é um acirramento aí, e até uma interdição
a luta das mulheres por estigmas, até quando a gente fala sobre feminismo, né? Você fala sobre... Feminismo é um termo que se tornou demonizado, né? Então, as pessoas, em geral, não compreendem. A gente tem aí uma ministra, né? Nossa ministra Damares, do Ministério da Família, Direitos Humanos E da mulher? e da Mulher, que diz que a mulher se torna feminista porque é feia. Então, você é feia. Ainda bem que você os é nossos feminista porque ouvintes não estão vendo a gente, então, né, pessoal? Sorte de vocês. Exatamente. E isso a gente fala também, quando a gente fala, né, fazendo uma comparação, assim, à sociedade israelense também. Existe um mito de igualdade de gênero em Israel, né? Porque as bases que fundaram o Estado, né, sempre a partir de um mito, assim, dessa E igualdade. homens e mulheres fazem exército. Homens e mulheres, né, lutam, mulheres forjaram o Estado pegando em fuzis, pilotam caças, então a gente tem esse reforço, assim, e quando a gente pensa numa retrospectiva histórica, a gente vê... esse mito foi reforçado por figuras como a Golda Meir, que foi a única mulher até hoje a ocupar o cargo de primeira-ministra. Lembrando, né? que a Tzipi Livni, que já era uma figura forte, desistiu aí de Acaba concorrer de contra o desistir. Bibi. Exatamente. Então perdemos mais uma. Mais uma. E então, assim, por trás desse mito se esconde, né, uma fragilidade, assim. O feminismo em Israel é uma questão moral, assim, né? Tanto porque grupos religiosos que anos atrás acreditavam que iam desaparecer, né? Porque são uma minoria, estão cada vez mais ocupando o parlamento, formando coalizões e decidindo os rumos dos mais básicos direitos civis das pessoas, como casamento, questões ligadas ao aborto, por mais que lá a discussão esteja até um passo aí à frente em relação à nossa Constituição aqui, mas ainda assim existem esses impasses que são verdadeiros abismos, né, na luta aí das mulheres. E com certeza todos nós, homens e mulheres, temos tudo a ver com isso. Exatamente, né? Assim como o racismo não é um problema do negro, a homofobia não é um problema dos LGBTQI+, enfim. O machismo também não é uma questão só das mulheres. Então é isso, pessoal. A gente se vê na quarta... Se vê não, a gente se escuta, a gente se fala na quarta-feira que vem. E bom, pra quem acha que feminista é feio, então mais uma vez, que bom que a gente não se vê, só se escuta na semana que vem. Isso aí. Tchau, tchau. E antes do IBA Indica da semana, a gente recebeu um relato aqui da Giovanna Ziegler, que esteve em dezembro do ano passado nas manifestações que ocorreram em Israel, um movimento grande de mulheres contra a violência de gênero. Olá, eu me chamo Giovanna Ziegler, eu moro em Tel Aviv, aqui em Israel. Eu tive presente na Marcha das Mulheres e foi uma experiência incrível. Não só pelo fato de que eu consegui ver tantas mulheres juntas, mulheres unidas, lutando pela mesma causa, por mais que a gente fosse muito diferente. Foi também porque eu acredito que 50% das pessoas, no mínimo, ali eram mulheres árabes. E eu nunca tinha visto tamanha forma de expressão, Foi gigante o evento, entende? E mulheres de todas as idades, mulheres com hijab, mulheres sem hijab, judias, árabes, muçulmanas, ateias, enfim, todo mundo estava ali junto, esquecendo os problemas diários, né, no conflito Israel-Palestina, de todo o conflito religioso, toda a tensão do Oriente Médio, ali não importava. Então, éramos todas mulheres que sofríamos o mesmo medo, das mesmas experiências, e a gente estava ali junto. E isso foi lindo de se ver, de verdade. Eu lembro que, tipo, tinha uma avó de uma das meninas, ela estava usando hijab, ela devia ter uns 70 anos, ela não falava inglês, não falava hebraico, mal falava hebraico, e a única coisa que ela conseguiu falar foi Anarnu Beyachad, tipo, a gente tá junto. E foi tão fofo, foi tão lindo, assim, eu vi dois mundos ali diferentes que conseguiam se entender sem falar a mesma língua. Quando eu recebi o convite para ir para a marcha de amigos meus, eu fiquei um pouco confusa, tipo, eu fiquei um pouco
mas por quê? Assim, como assim? Aqui é um paraíso. Para mim, quando eu vim para Israel, uma das coisas que eu senti é que eu não tenho medo de andar na rua, eu não tenho medo de andar sozinha, eu não tenho medo de cruzar com um homem na rua. Eu não sofro assédio, sabe, simplesmente por ir da minha casa ao meu trabalho a pé, como era em São Paulo, quando eu morava no Brasil. E eu acho que começou despertou em mim, ok, isso existe em Israel, isso existe, e talvez eu esteja num grupo seleto de pessoas privilegiadas que não sofreram com isso. E esse tipo de conscientização é, foi o mais importante da marcha. Para mim e para muitas outras pessoas que moram aqui em Tel Aviv, que também não tinham total consciência de que isso é uma realidade do país. Muita gente, quando a gente postava nas redes sociais convidando as pessoas ou falando da marcha com orgulho, perguntavam, mas por que vocês estão fazendo isso? O que que muda? Né? E é justamente isso que muda, é você conscientizar as pessoas de que isso existe, o que é extremamente importante, e você lutar por alguma coisa junto com outras pessoas e fazer com que homens e mulheres entendam que ninguém está imune, entendeu? E que a gente não vai deixar as coisas serem imunes. Que aumentou o número de 2017 para 2018 e que, na minha percepção, ainda foi um número super pequeno quando eu vi, né, a quantidade de mulheres que morreram, que foram, aliás, assassinadas, não morreram, que sofreram feminicídio. Como eu tinha os números do Brasil na minha cabeça, eu vi os números de Israel, foi tipo, pff, que isso, né? E ver que mesmo assim, com um número que teoricamente, para mim, na minha concepção, é tão pequeno, e ver a movimentação que foi em cima disso, me fez entender que não, ninguém vai sentar e esperar ficar pior, entendeu? A gente vai mudar isso agora, a gente vai conscientizar as pessoas agora e a gente vai mostrar para todo mundo que você não vai sair impune. E não existe coisa mais importante para isso quando você está falando sobre uma causa, quando você está militando. Isso é para isso que as causas existem. E no IB Indica de hoje, nós vamos dar aí dicas sobre mulheres que influenciaram a gente. Fernanda, começa aí então. Que dica você quer dar para os nossos ouvintes? A minha dica vai ser, eu sou suspeita para falar, mas eu estudei a obra da Hilda Hilst, parte da obra dela, então é a primeira mulher que me ocorre na literatura brasileira, no caso, apesar de ela agora já estar bem batida, está muito pop nesse momento, né, muito midiática, mas então acho que é um pouco óbvio falar da Hilda, mas ela foi importante para mim na minha formação em literatura especificamente. Também tem um livro que é O que é Deficiência, da antropóloga Débora Diniz, da Universidade de Brasília, que é um livro muito importante, foi importante para mim, até como militante na minha formação, também para entender melhor as questões da pessoa com deficiência. E a Débora Diniz também teve uma atuação recentemente no Brasil em uma audiência pública sobre a questão da legalização do aborto. E recentemente eu fiquei sabendo, para minha surpresa, que ela teve que sair do Brasil por conta de perseguições, ameaças em função desse protagonismo dela nesse momento dessa audiência e na defesa dessa pauta do aborto. Então, assim, na verdade, o livro dela que me marcou é O que é Deficiência, que é um livro bastante esclarecedor e coloca essa pauta que para mim é tão, tão importante. E você, Amanda? Bom, eu vou dar 3 diquinhas rápidas aqui. Uma delas é o livro Lugar de Fala, da minha diva Jamila Ribeiro. Rainha. Rainha, maravilhosa. Acho um livro super importante. Pensando em mídias diferentes aí, para além dos livros, eu adoro, tem um especial no Netflix, então acho fácil pra galera aí encontrar, que é o Nanette, da Hannah Gadsby. Não sei se vocês já assistiram, enfim, escutaram. Mas é ótimo também, super recomendo. A Hannah é uma comediante australiana e ela traz toda uma questão
sobre ser lésbica, ser mulher, faz um recorte de gênero bastante interessante e inteligente. E um TED Talk da escritora nigeriana Chimamanda, eu falei dela, acho que em algum dos nossos episódios aí, chama-se O Perigo da História Única. É uma fala muito bacana dela, e então espero que vocês curtam. Bom, gente, eu como uma boa jornalista prefiro indicar pessoas que estão aí no dia a dia, trazendo a notícia num mundo de homens, sempre ligado à política. Uma das pessoas que eu gostaria de mencionar é a Tatiana Vasconcelos, ela que apresenta o Estúdio CBN, junto com o Fernando Andrade, mas a Tati realmente é uma pessoa incrível, combativa e que não tem medo de expressar suas ideias. Recomendo que vão atrás do trabalho dela. E outra jornalista que eu gostaria de exaltar, que eu conheci há pouco tempo, mas admiro muito, é a Malu Gaspar, da revista Piauí. Ela que faz o Foro de Teresina e é uma mulher incrível. Sigam ela e a Tati no Twitter. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender e vão receber muito conteúdo de qualidade. Boa. Boa, pessoal. Tchau.